Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. Kaique Silva, para a gente falar um pouquinho então sobre essa pré-temporada, para a gente ir para o nosso site também para mostrar para a galera algumas informações, quero começar com a informação da FC Series, né, que foi confirmada aí nas últimas horas, que é justamente o segundo adversário do São Paulo nessa competição, que será o Flamengo. Olha só, então São Paulo enfrentará Cruzeiro e Flamengo na sua campanha na FC Series. A gente tem aqui então as datas, né? Então no dia 15 de janeiro, no estádio do Orlando City, lá em Orlando, a gente enfrenta o time do Cruzeiro, e no dia 19, lá no estádio do Inter Miami, em Miami, o Chase Stadium, em Fort Lauderdale, a gente enfrenta então o time do Inter Miami. Então, só para trazer para a galera essas informações. E aí, Kaique Silva, seriam dois confrontos que você sai de casa, sai de São Paulo, para jogar justamente contra times brasileiros. Você acha que faz sentido essa excursão do São Paulo pelos Estados Unidos? Você acha que faz sentido a nível de competição, de preparação? O que você acha sobre essa pré-temporada, tendo hoje essa divulgação de que o São Paulo enfrenta Cruzeiro e Flamengo? Cara, eu acho um tiro no pé. Eu não quero aqui ser o resmungão, não quero ser o chato que reclama de tudo, mas vou falar uma coisa para você. Não faz sentido algum você prejudicar sua pré-temporada para você sair daqui e enfrentar clubes que ao longo do ano você vai enfrentar aqui no Campeonato Brasileiro, pode encontrar na Copa do Brasil, pode encontrar na Libertadores. Cara, eu acho que é o comentário aqui, ó, é o que eu ia falar. É o comentário aqui de baixo que você acabou de colocar. Vai internacionalizar a marca enfrentando Cruzeiro e Flamengo? Eu tava tanto na expectativa, tava com uma expectativa gigante do primeiro jogo ser o Cruzeiro, o segundo jogo, de repente, ser um europeu. De repente, um Borussia Dortmund da vida, um Atlético de Madrid. Não precisa enfrentar os times do primeiro escalão. Enfrenta times do segundo escalão, de repente, um italiano, de repente, um Milan. De repente, você revive um confronto do Mundial, de repente, né? Seria atrativo, de repente, você enfrentar um Milan, um Liverpool, um Barcelona, né? Aí estamos falando já de times da primeira prateleira. Mas seria legal, né? De repente, para poder reviver a história, fazer um marketing em cima, né? Das conquistas do São Paulo diante desses times. Agora, não faz sentido nenhum. Aí a informação que o Fê trouxe agora para gente. O São Paulo estuda alguns jogadores voltarem antes para o Campeonato Paulista. Aí vai para lá para enfrentar o Cruzeiro. Mas aí quando for enfrentar o Flamengo, vai com o time, sei lá, vai com o time alternativo do alternativo, porque alguns já vão ter voltado para o Brasil para jogar o Paulistão. Vale a pena? Cara, faz um torneio aqui então, um torneio de pré-temporada, um jogo treino. Abre o CT da Barra Funda, manda para Cotia e chama o Flamengo, chama o Cruzeiro para conhecer as instalações de Cotia ou para conhecer as instalações do CT da Barra Funda, sei lá. Cara, para mim não faz nenhum sentido essa pré-temporada. E outra, eu acho que vai aumentar a pressão em cima do São Paulo. Porque se começar mal a temporada, a culpa vai recair sobre essa pré-temporada que o São Paulo assinou. Para mim não faz nenhum sentido. Eu não sei se o São Paulo assinou o contrato imaginando que pudesse fechar para poder jogar com um time que fosse novidade, que fosse um teste de fato, uma outra escola do futebol, né? Um outro mercado do futebol, para internacionalizar a marca. E aí não deu para fechar com nenhum outro clube, veio o Flamengo mesmo. Mas olha, para mim não faz nenhum sentido esse acordo que o São Paulo fechou para ir para os Estados Unidos. Kaique, vou dar minha opinião sobre esse tema. Eu acho que é o seguinte, cara, a gente vai ter aí praticamente 15 dias, né, de preparação mesmo com todos os seus jogadores ali na Flórida. Claro que o Paulistão também é um fator a ser considerado, também tem a própria copinha que você pode acabar prejudicando um por tabela, né, porque seriam então três competições que o São Paulo disputa ao mesmo tempo. Mas eu particularmente acho que o São Paulo tinha que cumprir de fato essa viagem, já que foi fechada antes da mudança ridícula de calendário dos estaduais, né? Então, para mim, você tem que cumprir. De fato, seria de repente mais atrativo você enfrentar times internacionais, né? Porque aí passa a ser um outro amistoso que faz sentido. Mas eu, particularmente, não dou nenhuma importância para as duas primeiras rodadas aí do Paulistão. Para mim, você tem que colocar na cabeça do seu torcedor que são jogos que você pode colocar time alternativo mesmo e que indifere, depois corre atrás do que você precisa para pontuar. Eu acho que faz sentido a gente ter uma preparação, ter uma pré-temporada. Foi fechado antes. O único jeito que faria eu me opor
a mandar o time principal para a pré-temporada seria se o São Paulo cair na pré-Libertadores, porque aí muda muita coisa, porque aí de fato o São Paulo teria então uma preparação em janeiro diferente para jogar o mata-mata, por exemplo, em fevereiro, que seria a pré-Libertadores, e aí para mim, cara, assim, não faria sentido nenhum você pensar em mandar o seu time aí, então, principal para passear e jogar pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Então, eu vejo dessa forma, mas com essa vaga direta e com esse acordo, que certamente rende uma grana boa para o São Paulo também pela participação, não é apenas que vai jogar lá para diversão, tem também um lado de grana que foi fechado, tem também multas para você sair fora desse contrato, então já foi firmado, não tem volta no São Paulo, então tem que cumprir. Eu acho que faz sentido, são testes assim que, cara, nunca é um teste verdadeiro, né, você jogar essa pré-temporada lá, nunca é uma métrica do que vai ser o seu ano, né, o São Paulo em 2019, né, que foi um ano péssimo, que a gente caiu na pré-Libertadores ali pro próprio Tadieres, a gente perde pro Frankfurt, acho que por 2-1, e aí pro Ajax a gente ganha o primeiro tempo e depois toma uma virada com o time reserva e tal. Florida Cup, esses torneios em geral, assim, é muito mais festivos, celebração do que competição, né? Ninguém aqui vai vibrar e comemorar se o São Paulo ganhar o UFC Series, se for campeão. Ninguém vai chorar, campeão, isso não vai acontecer, né? Então, assim, isso é algo que o nível competitivo assim, muito mais um jogo amistoso mesmo, um jogo que você faz uma preparação, mas daí para você tirar uma métrica para a temporada também não é assim, Kaique. Então, eu já até dei minha opinião aqui anteriormente, logo quando fechou, que teve a mudança do calendário, que o São Paulo é uma vítima, o São Paulo é refém dessa mudança do calendário, e que, na minha opinião, a CBF foi desrespeitosa com alguns clubes, pensando em outros e pensando somente nela, como sempre, né? O que eu não vejo sentido e o que eu faço, o meu ponto de crítica é com relação aos adversários que o São Paulo vai enfrentar, né? É mais do mesmo, né? Tudo bem que o Flamengo é sempre um atrativo porque deve reforçar, é um time que vai no mercado. O Cruzeiro talvez seja o time da sensação agora no mercado, porque tem o Alexandre Matos, que é um cara muito agressivo na janela. Fala-se em Gabigol, né? De repente você enfrentar grandes nomes, além dos grandes nomes que já tem lá, né? Matheus Pereira, Caio Jorge, Lautaro Dias, outros jogadores, Wallace, Lucas Silva. É um time finalista de Sul-Americano, mas assim, o meu ponto de crítica é o adversário que colocaram, os adversários que colocaram para o São Paulo, né? É mais do mesmo, dava para fazer um outro formato, dava de repente para ter algo muito mais atrativo, você de repente enfrentando um clube europeu lá, né? Não precisava nem ser um time de primeiro escalão. Frankfurt e Ajax, por exemplo, dava facilmente para poder trazer algo mais atrativo do que você enfrentar clubes brasileiros, só que fora do país, né? E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que tá aqui embaixo na descrição.